Olá, eu sou Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, e eu venho apresentar para vocês dados sobre crianças e adolescentes que estão fora da escola. E logo em seguida nós vamos falar da estratégia que o Unicef e parceiros estão construindo para que a gente consiga trazer as crianças e adolescentes que estão fora da escola para dentro dela. Então, essa análise de dados que nós fizemos aqui é uma atualização de um estudo que o Unicef fez. Começou no ano de 2010 e resultou em uma publicação lançada em 2014, usando os dados do censo escolar, do censo populacional do IBGE. Esses dados tratavam de identificar, naquela época, em 2010, nós tínhamos 3,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. De 2010 para cá, o Brasil avançou bastante nisso. Hoje nós temos cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, principalmente graças ao avanço da oferta de educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos, que se tornou obrigatória no Brasil a partir de 2009. Mas, de qualquer forma, se em 2005, de acordo com os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a gente tinha 11% da população de 4 a 17 anos fora da escola, esse número ainda é um número muito alto, são 6,5%, que chega, e a gente chega, como eu falei, a 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Um fator importante em relação a isso é que 53% dessas crianças e adolescentes que estão fora da escola vivem em domicílios com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. Então, como a gente vai ver um pouquinho adiante, a pobreza é um fator importante associado à exclusão escolar. A gente precisa também entender que existem desigualdades regionais. Nesse mapa do Brasil apresentado no slide, a gente pode observar que esses percentuais que estão no mapa mostram que a região norte é a região onde a gente tem o maior percentual de crianças nesta faixa etária entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. Seguido da região centro-oeste, depois sul, nordeste e sudeste. Em números absolutos, os 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola são assim distribuídos nas diversas regiões, de acordo com o slide que vocês podem ver aí. Há também diferenças em relação a campo e cidade. As crianças e adolescentes que vivem em domicílios ou em regiões que têm localização rural, de acordo com os dados da PNAD, têm proporcionalmente um percentual ligeiramente ou significativamente superior àquela população que vive nas regiões ou nas localizações urbanas. É claro que em números absolutos, a concentração da nossa população no país é mesmo nas zonas de localização urbana. Mas, como a gente vê, há uma diferença entre 8,3% para a população rural e 6% para a população urbana. Esse percentual, mais uma vez eu repito, refere-se ao percentual de crianças e adolescentes que estão naquela faixa etária de 4 a 17 anos e que vivem em locais de localização rural ou urbana. Então, a gente pode ver que tem uma diferença significativa de exclusão escolar na região localização rural. A renda, como eu já falei, é um fator forte de exclusão. Em 2005, ou seja, na medição da PNAD de 2005, a gente tinha 62% das crianças e adolescentes fora da escola que viviam em famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. Esse percentual caiu de 62% para 53%. Mas veja que tem também uma margem de erro que chega a 4 pontos percentuais. Então, na verdade, esse percentual de renda dessas crianças e adolescentes que estão fora da escola mudou muito pouco nos últimos 10 anos de medição da PNAD. Se a gente chegar a renda domiciliar de até um salário mínimo, esse percentual, somando os dois, chega a 86%. Então, a gente pode afirmar com segurança que a renda é um forte fator de exclusão escolar. Uma outra questão importante, se a gente for olhar para cada etapa da educação básica, é pensar na exclusão, primeiro na pré-escola. Lembre-se que a educação brasileira agora abrange os 0 aos 17 anos, mas a escolarização obrigatória começa aos 4 anos de idade. Então, as crianças de 4 e 5 anos, que ainda no Brasil são 821 mil, mais de 821 mil crianças, ou seja, 15,7% dessa população
brasileira que tem entre 4 e 5 anos hoje está fora da escola. E vejam que a gente tem a região centro-oeste, desculpem, a região norte, região centro-oeste e região sul como as regiões que têm maior percentual de exclusão escolar destas crianças e adolescentes, com 4 e 5 anos. 28,7% da população de 4 e 5 anos que vive na região norte está fora da escola. Pelo menos uma em cada 4 crianças nessa idade. As regiões de maior cobertura de atendimento para a educação infantil são as regiões Nordeste e Sudeste. No caso das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, uma coisa importante que a gente precisa entender é que essa universalização que a gente dizia ou diz ter do ensino fundamental ainda não é uma realidade. São quase 390 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos que estão fora da escola. De novo, a região norte é a região que tem o maior percentual de crianças nesta faixa etária, que vive na região norte, que está fora da escola. Seguida das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Para os jovens de 15 a 17 anos, é onde a gente tem a população mais excluída em termos de números absolutos. Quase 1,6 milhão de crianças e de adolescentes com idade entre 15 e 17 anos estão fora da escola, de acordo com os dados da PNAD. A região onde essa população é mais excluída é a região Nordeste, seguido da região Centro-Oeste, Sul, Norte e, por último, Sudeste. É um número muito grande de adolescentes que, em geral, não concluíram o ensino fundamental. Em geral, a gente tem hoje no Brasil a distorção à idade séria como um fator também importante. Na média, 1 em cada 4 crianças e adolescentes que estão nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio estão com 2 ou mais anos de atraso escolar. Se eu chegar a regiões ou a estados brasileiros, de alguns estados brasileiros, esse percentual sobe para até 44%, ou seja, 1 em cada 2 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos estão com atraso escolar de até 2 anos, ou mais, aliás, de 2 anos ou mais. Uma coisa importante que o Unicef fez nesta etapa dessa iniciativa global para as crianças fora da escola foi lançar em 2014 um web documentário em que a gente reuniu todos os dados referentes a crianças e adolescentes fora da escola recolhidos no censo populacional do IBGE de 2010, são disponibilizados os dados em 2011. Se você é um município que quer descobrir como que estava a situação do seu município, naquela época, esses dados estão desagregados por município. Os dados da PNAD só podem ser acessados em desagregação estadual, no máximo estadual. Mas para saber os dados do município, ainda que a gente saiba que tenha alterado um pouco, o site www.foradascolanãopode.org.br, vocês conseguem pesquisar pelo seu município e acessar uma série de documentações e estudos que foram feitas em relação à iniciativa global para as crianças fora da escola. Uma outra questão importante é que lá também vocês acessam o site relacionado à estratégia de busca ativa escolar que a gente vai apresentar daqui a pouco. Os fatores de exclusão escolar que o Unicef descobriu, fazendo os estudos populacionais a partir dos dados oficiais disponíveis, mostram que uma série de barreiras interferem na exclusão escolar. Sejam barreiras socioculturais, tais como discriminação racial, preconceito, bullying, homofobia e transfobia, exposição de meninos e meninas à violência e à gravidez na adolescência, entre outras questões. As barreiras econômicas, como a pobreza, trabalho infantil, as formas piores de trabalho infantil, que são a exploração sexual e outras privações de direitos. Barreiras relacionadas à oferta educacional, conteúdos distantes da realidade dos estudantes, não valorização dos profissionais da educação, número insuficiente de escolas, falta de acessibilidade para alunos com deficiência. Vejam que hoje no Brasil, apesar de ter melhorado muito, de 10 anos para cá, a gente tinha cerca de 70% dos estudantes com deficiência fora da escola. E hoje a gente tem, esse número reduziu para 30%, mas ainda assim há uma exclusão escolar forte de crianças e adolescentes que têm deficiência e que precisa ser tratada
como uma barreira importante para ser mitigada em qualquer ação que pense em redução de exclusão escolar. E por último, barreiras políticas financeiras e técnicas que reversam especificamente sobre o financiamento da educação e fortalecimento de políticas específicas voltadas principalmente para aquelas populações mais vulneráveis. Essa é uma questão importante. A gente tem populações que vivem em dispersão geográfica, em áreas onde não há acesso, a não ser por barco, mesmo em dispersão geográfica dentro do semiárido brasileiro e na Amazônia, por exemplo, que são as regiões mais vulneráveis, esse é um fator absolutamente importante e políticas específicas voltadas para essas populações precisam ser pensadas. Bom, é por isso, por todas essas razões que a gente apresentou sobre exclusão escolar até agora, que o Unicef, o Instituto TIM, a Undime e o Congemas construíram e desenvolveram essa estratégia de busca ativa escolar, como uma forma de apoiar municípios e estados para ir atrás dessas crianças e adolescentes que não estão na escola hoje. E não são aquelas que procuram vaga na escola, são principalmente aquelas que não vão acessar o serviço. A busca ativa escolar precisa ser pensada como uma estratégia que necessita uma articulação intersetorial. A exclusão escolar é multidimensional e, portanto, qualquer estratégia para trazer criança e adolescente para a escola precisa ser pensada de forma intersetorial. A escola, sim, é a educação que precisa garantir as vagas das crianças e adolescentes que estão fora dela hoje, mas muitas vezes é a assistência social que pode ajudar na resolução de problemas que a família enfrenta e por uma série de vulnerabilidades que essa família tem e que precisa ser mitigada através de uma estratégia que envolva também a assistência social e a saúde, por exemplo, nos casos em que tratarem-se de problemas que envolvem a saúde da criança ou da própria família. Uma outra questão importante é o engajamento da população. A gente precisa que a população se mobilize para entender que as crianças e adolescentes não podem estar fora da escola, que é um direito deles. A gente precisa envolver a população como um todo nesse compromisso. E a gente precisa olhar o território onde essas crianças e adolescentes estão e fazer um apelo para líderes religiosos, organizações comunitárias, associações de bairro, associações de diversos grupos étnicos que precisam ajudar na busca dessas crianças e adolescentes que estão fora da escola. Uma outra questão importante é que a gente precisa estabelecer um diálogo com as famílias e fazer uma escuta dessas famílias de forma protegida. Porque muitas vezes os direitos dessas crianças são violados porque também os direitos desses responsáveis por essas crianças foram violados antes. Então, um diálogo protegido da família para entender qual é a situação que a criança está passando e qual é a situação que a família está passando e que leva a essa situação de exclusão escolar. E, obviamente, uma questão fundamental, o envolvimento das escolas. Muitas dessas crianças que hoje estão fora da escola já passaram por algum momento da escola. E a escola pode ser um lugar, sim, que trabalhe pela inclusão escolar, que trabalhe por não deixar que as crianças e adolescentes que estão frequentando ou que foram matriculadas no início do ano desapareçam. A escola pode ser um lugar em que pode ajudar na composição de uma política pública de enfrentamento à exclusão escolar. E por tudo isso que a gente apresentou, que o Unicef, o Instituto TIM, a Undime e o Congemas desenvolveram de forma conjunta a estratégia de busca ativa escolar. Ela é uma resposta e um auxílio do Unicef e seus parceiros para que municípios e estados vão atrás dessas crianças e adolescentes que hoje estão fora da escola. Essa estratégia teve um longo processo de desenvolvimento. Ela começou com uma escuta de municípios. Que municípios tinham experiências de realizar busca ativa? Quais eram as necessidades que eles apresentavam no sentido de ter uma articulação intersetorial? Como que a gente poderia pensar nessa estratégia de busca ativa uma maneira de envolver diversas secretarias para a garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes? A partir dessa escuta de municípios é que foi desenhada, então, uma metodologia inicial e uma ferramenta tecnológica que desse suporte, principalmente à gestão de informações dessa metodologia. A partir disso, foram feitos pilotos em 8 municípios, espalhados pelas diversas regiões do país, com portes, ou seja, tamanhos de municípios também diferentes. Municípios de zona
de localização mais rural, ou de localização mais urbana, perto de grandes centros urbanos. Então, esse conjunto de pilotos foi bom o suficiente para que a gente redesenhasse essa metodologia, aproveitando o que aconteceu nesse piloto feito entre os municípios, e também redesenhasse a ferramenta tecnológica para dar conta e dar suporte a todas as ações que precisavam ser realizadas entre esses diferentes setores, né, da gestão municipal e entre os diferentes atores que estavam envolvidos no processo de realizar a busca ativa. Então, depois disso, depois que essa metodologia foi redesenhada e que essa ferramenta tecnológica foi feita uma testagem controlada em 24 municípios, também espalhados pelo país inteiro. Diferentes equipes que não tinham participado dessa primeira fase de testagem nos pilotos, tiveram acesso ao material e fizeram uma testagem dessas ferramentas de forma sequencial e trouxeram também uma série de contribuições para o desenvolvimento dessa metodologia e das ferramentas tecnológicas. Até que então, em 1º de junho de 2017, a estratégia de busca ativa escolar foi lançada, junto com um comitê gestor nacional envolvendo governo nas mais diferentes esferas, sociedade civil, órgãos colegiados de secretários municipais, de educação, da assistência social, da saúde, dentre outros parceiros que a gente trouxe para esse comitê nacional, para nos ajudar a acompanhar essa estratégia de busca ativa escolar. Então, acho que é importante a gente também ressaltar que a busca ativa escolar atende às metas do Plano Nacional de Educação, nas metas 1, 2, 3 e 4, que envolvem explicitamente as estratégias 1.15, 2.5 e 3.9 de busca ativa escolar para crianças e adolescentes de 4 e 5 anos, de 6 a 14 anos e de 15 a 17 anos, são as estratégias, as metas 1, 2 e 3, e também a meta 4, que fala do atendimento a crianças e adolescentes com deficiência na sua estratégia 4.4. Outra questão importante que a estratégia de busca ativa escolar contribui é para o dispositivo da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que prevê o recenseamento da demanda por escolarização de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. E é uma questão importante que a busca ativa escolar, ela reúne uma metodologia social e uma ferramenta que dá suporte à gestão, que inclui, obviamente, outras questões relacionadas a um sistema, mas dentre elas um sistema de internet. Então é importante entender a busca ativa escolar como tanto uma metodologia, como uma série de suportes tecnológicos que permitem fazer a gestão de informações que essa metodologia propõe. Quais são os princípios, portanto, da busca ativa escolar? Precisa ser um espaço para registro, ou seja, eu preciso saber registrar a informação sobre a criança e adolescente que está fora da escola. Eu preciso acompanhar essas crianças e adolescentes que estão fora da escola, no sentido de entender quais são as questões que envolvem a causa da exclusão escolar. Preciso saber o que está acontecendo nos diversos setores do município para que essa criança e adolescente, não só do município, mas também do estado, porque dependendo dessa criança e adolescente, ela tem que ser atendida por uma rede estadual e não municipal. Mas, essencialmente, o que está acontecendo em cada uma das secretarias que envolvem o atendimento dessas crianças e adolescentes e das suas famílias, para mitigar a causa da exclusão escolar e, obviamente, o controle em termos de tempo, porque é urgente que, uma vez que essas crianças, a gente descubra uma criança e adolescente fora da escola, que ela seja levada de volta para a sala de aula, para o atendimento escolar, porque o seu direito está sendo violado nesse sentido. É um espaço que permite, portanto, uma articulação entre diversos setores ou atores municipais e estaduais do setor público para encaminhar os casos que precisam ser tratados por diferentes setores do município. Secretaria da Saúde, da Assistência e da Educação, por exemplo, dentre outros. E, obviamente, é uma ferramenta que permite, que tem uma flexibilidade, que permite que os municípios possam adaptar prazos,
o nome das secretarias, o formato com que eles vão montar a sua estratégia em cada município e fazer o controle dos usuários que precisam inserir dados no sistema, de onde essas crianças, sobre os dados das crianças e os dados que envolvem as ações que foram realizadas para mitigar as causas da exclusão escolar. E obviamente, uma coisa importante, essa ferramenta permite acompanhar todo o fluxo de trabalho que a metodologia social propõe para a realização de busca ativa escolar. Portanto, um dos objetivos gerais é facilitar o mapeamento e identificação de crianças e adolescentes que estão fora da escola, criar uma dinâmica para que cada caso de criança e adolescente fora da escola seja identificado e receba o encaminhamento adequado, facilitar a comunicação entre os diversos agentes de setores públicos locais para estabelecer uma ação intersetorial efetiva no enfrentamento da exclusão escolar e produzir informações diagnósticas consistentes que contribuirão para o planejamento e ou ajustes de políticas públicas para a criança e do adolescente, bem como nas tomadas de decisões inerentes ao poder público. Esse último objetivo geral da busca ativa escolar é particularmente importante. A gente tem dados sobre a exclusão escolar a partir dos dados de censos populacionais. A busca ativa escolar, com todo o conjunto de dados que ela vai poder juntar, vai permitir um estudo mais aprofundado sobre as causas de exclusão escolar e também um painel de estratégias para a busca ativa escolar que permitam a gente estudar melhor isso e tirar os resultados dessas evidências que a gente pode recolher dentro da busca ativa escolar e disponibilizar isso para a sociedade e principalmente para os agentes públicos. Os participantes da busca ativa escolar estão aqui nesse infográfico pensados a partir de, obviamente, quem faz a adesão à busca ativa escolar é o prefeito da cidade e a gente também tem um outro agente importante no módulo da busca ativa escolar, que é o gestor estadual de educação, porque a gente tem que fazer a busca ativa no município, mas dependendo do caso da criança ou adolescente, a oferta de matrícula para ele vai ter que ser feita pelo poder estadual. E, portanto, quem faz a adesão é o prefeito do município. Esse prefeito do município escolhe um gestor político, que é aquela pessoa, em geral ligada ao seu gabinete, que vai articular as diferentes secretarias para chegar na composição de um comitê que vai dar conta de traçar a estratégia naquele município para fazer a busca ativa escolar. O coordenador operacional é, portanto, indicado por esse gestor político, que é aquela pessoa que vai controlar acesso de usuários, criar os usuários dentro do sistema da busca ativa escolar, para cada pessoa do município ou do estado, para cada uma das secretarias e os agentes públicos. Vejam que, a partir disso, são escolhidos supervisores institucionais na Secretaria de Educação, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social e na Secretaria de Saúde. E é esse supervisor institucional que vai ter acesso, de fato, aos dados identificados das crianças e adolescentes. Por que a gente precisa ter supervisores institucionais em cada uma dessas secretarias? Porque elas são, pelo menos elas, que estarão envolvidas nessa estratégia de busca ativa escolar e que precisa, portanto, atuar na causa da exclusão escolar, conseguir a vaga para essa criança ou adolescente ser matriculado na escola e ajudar a família ou a própria criança com fatores relacionados à violação de direitos, caso da assistência social, ou relacionado à saúde, caso da saúde. Por fim, esses supervisores institucionais, eles escolhem grupos que vão a campo. Sejam agentes comunitários, que são aquelas pessoas que produzem um primeiro alerta de uma criança ou adolescente fora da escola. Hoje a gente tem diversos agentes comunitários que estão na estrutura do governo, como por exemplo os agentes de saúde da família, ou as próprias visitas domiciliares que a assistência social faz. Ou a gente pode pensar em agentes comunitários que estejam relacionados a trabalhos que acontecem no próprio território. Por exemplo, líderes religiosos, diretores de escola de zonas mais vulneráveis que podem alertar que as crianças e adolescentes deixaram de ir à escola, associações de adolescentes,
associações de bairros, associações comunitárias, organizações da sociedade civil, dentre outros. Esses todos podem funcionar como agentes comunitários. E tem um agente importante, ou seja, a partir desses alertas, um outro grupo que são os técnicos verificadores, que são aqueles que, a partir do alerta feito de uma criança e adolescente fora da escola, vão lá visitar a família para investigar com mais cuidado, com mais atenção, com uma metodologia melhor desenhada as causas dessa exclusão escolar. Então, precisam ser agentes que tenham um treinamento suficiente para fazer uma abordagem de famílias em comunidades diversas para que se compreenda quais foram as causas da exclusão escolar e como é que a gente pode atuar para melhorá-las. Bom, e como é que funciona, numa espécie de passo a passo, essa metodologia de busca ativa escolar? Como a gente já falou antes, precisamos da adesão do prefeito, a indicação de um gestor político, que é aquele que coordena politicamente as ações da busca ativa, o coordenador operacional, que vai cuidar das questões que envolvem acesso aos usuários ao sistema de busca ativa, um controle mais, digamos assim, da logística de funcionamento da metodologia. A partir disso, é pensado numa articulação intersetorial, juntando pelo menos essas secretarias de educação, saúde e assistência. Obviamente, outras estruturas do município podem entrar, como, por exemplo, cultura, esporte, justiça, a depender da estrutura administrativa do município. Essa articulação intersetorial produz, portanto, uma indicação de supervisores institucionais em cada uma dessas secretarias. O supervisor institucional é aquele que pode tomar a ação dentro da secretaria para fazer, por exemplo, uma matrícula de uma criança, para designar a visita de alguém da assistência social e acompanhar aquela família que está em estado e aquela criança que está em uma situação de vulnerabilidade, ou mesmo os agentes da saúde que são responsáveis por fazer o atendimento, seja na saúde básica, seja em encaminhamento de saúde que exijam atenções que não sejam aquelas que podem ser resolvidas no âmbito, inclusive até daquele município. Então, para aí, esses supervisores institucionais serão os responsáveis por elaborar um plano de trabalho que exige um conjunto de encontros gerenciais e que, portanto, a partir disso, dá início à estratégia de busca ativa escolar. Esse início efetivo da estratégia de busca ativa escolar é, de fato, com a gente ter os agentes públicos, os agentes comunitários no território, visitando as famílias e os territórios e perguntando sobre onde estão essas crianças, se há essa criança e adolescente fora da escola e onde elas estão. E a partir disso, chegando lá a partir da chegada lá na casa, na residência de onde estão essas crianças e adolescentes, é que começa todo o fluxo interno para levar essa criança de volta para a escola. Portanto, uma das questões importantes que a gente precisa também lembrar é que, a partir desses estudos, a gente elencou um conjunto de causas da exclusão escolar. Esse conjunto de causas da exclusão escolar são as causas que são identificadas tanto no alerta de uma criança ou adolescente fora da escola e depois, obviamente, podem ser investigados outras causas, que talvez não a primária, mas a secundária, que levaram à exclusão escolar a partir da visita do técnico verificador naquele fluxo que a gente mostrou anteriormente. Portanto, a plataforma de busca ativa escolar, ela permite tanto uma metodologia, tudo está disponível no site da busca ativa escolar, que está ali depois separado em diversos sites indicando o lugar para fazer o alerta, o lugar para acessar a plataforma online, mas essencialmente permite o envio de alertas usando um canal gratuito de SMS, então os agentes comunitários cadastrados podem usar seu celular pessoal, sem gastar nada para isso, e enviar alerta de criança e adolescente fora da escola. Um aplicativo também de celular para aqueles smartphones, tanto disponível para Android quanto para iOS, que permite também fazer o alerta e gravar o resultado das visitas domiciliares de modo offline, e depois, quando acessar o Wi-Fi, sem precisar gastar dados do plano do agente comunitário ou do técnico verificador, isso faz um upload direto para o sistema, esse sistema de busca ativa escolar. O acesso à plataforma buscaativaescolar.org.br, que é o site onde tem todos esses materiais, ou o acesso direto à plataforma no site da internet, plataforma.buscaativaescolar.org.br,
como eu já falei antes, um conjunto de manuais e guias para a implementação da estratégia no município e também tem todo um conjunto de suporte para esses agentes do município que vão estar realizando a busca ativa escolar. Tem um contato via site, via e-mail e um serviço de 0800 com ligações gratuitas por parte do município para uma central que vai tirar dúvidas sobre a plataforma de busca ativa escolar. Mais uma vez, a busca ativa escolar é um esforço conjunto do Unicef, do Instituto TIM, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, e do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social. A busca ativa escolar é fruto de todo este grupo de agentes, um organismo internacional, agentes governamentais e um parceiro do setor privado que tem a máxima de enfrentar a exclusão escolar. E para a gente é importante a gente sempre estar alerta que fora da escola nenhuma criança e nenhum adolescente pode estar.